Janeiro é o mês mais cruel para quem luta para colocar comida na mesa e educação na cabeça dos filhos. Eliana sentia o peso do mundo nos ombros, enquanto caminhava pelos corredores lotados da papelaria central. Desempregada há 6 meses, ela vinha fazendo bicos de faxina e economizando cada centavo do auxílio para tentar comprar o básico do material escolar para o Juninho, de 6 anos. Para não criar falsas esperanças, ela explicou para o filho logo na entrada que eles só levariam o necessário, mas os olhos do pequeno brilharam ao ver a mochila de super-herói na vitrine, um luxo que custava o preço de uma semana de feira. A fila do caixa era uma serpente de gente impaciente, carregando cestos cheios de cadernos de marca e estojos importados. Quando chegou a vez de Eliana, o suor frio escorria pelas suas costas. Ela colocou no balcão apenas 3 cadernos simples, um lápis, uma borracha e uma caixa de lápis de cor de segunda linha. Ela sabia que o saldo na conta era incerto, mas rezava para que um pequeno depósito de um trabalho extra tivesse caído naquele dia. A moça do caixa passou os itens com indiferença e anunciou o valor. Eliana inseriu o cartão com as mãos trêmulas. O visor demorou uma eternidade para mostrar a palavra que toda mãe teme: não autorizado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo murmúrio de quem estava atrás. "Não tem dinheiro? Não entra na fila!" gritou uma mulher bem vestida que carregava 3 mochilas caras. Eliana sentiu o rosto queimar de vergonha. Ela começou a tirar os cadernos da sacola, tentando manter a dignidade enquanto o Juninho olhava para os lados, percebendo que algo estava errado. Para não deixar o filho perceber a humilhação total, ela sussurrou que o Papai Noel tinha esquecido de depositar o presente. Mas o choro baixinho do menino, que só queria um caderno para aprender a escrever, cortou o coração de quem estava perto. Eliana estava prestes a sair dali derrotada, sentindo-se a pior mãe do mundo por não conseguir o mínimo para o futuro do seu filho. É de dar um nó na garganta ver uma mãe sendo humilhada só porque quer dar o básico para o filho estudar, não é? A Eliana está ali no limite da força, sendo pisada por gente que não tem um pingo de empatia. Se você também fica revoltado com essa falta de humanidade e acredita que a educação deveria ser direito de todos, sem humilhação, deixa o seu like agora mesmo para a gente mostrar que está do lado de quem luta honestamente. Enquanto Eliana juntava seus poucos pertences para sair de cabeça baixa, um movimento atrás dela mudou o rumo da história. Um homem alto, trajando um terno que exalava sucesso, deu um passo à frente. Ele estava naquela loja apenas por uma coincidência rara. Precisava de uma caneta específica para assinar um contrato milionário e sua secretária estava presa no trânsito. Ele observava a cena com impaciência, mas quando fixou os olhos no rosto de Eliana e no perfil do pequeno Juninho, a pressa dele simplesmente evaporou, dando lugar a um choque que o deixou sem palavras. A papelaria parecia ter parado de respirar. Os sussurros maldosos da fila ainda ecoavam, mas o foco agora estava no homem que parecia ter saído de uma capa de revista de negócios. Fábio não era apenas um cliente impaciente. Ele era um homem acostumado a tomar decisões em segundos que valiam milhões. Para economizar tempo e fechar um negócio importante, ele tinha decidido entrar naquela papelaria comum em vez de esperar o motorista ir buscar o material no shopping. Mas o destino tinha um plano muito mais caro para ele naquela tarde. Ele olhou para a Eliana, que estava de costas, tentando esconder as lágrimas enquanto devolvia o último caderno para a prateleira. As pessoas na fila, achando que o homem poderoso ia dar um sermão na Eliana pela demora, começaram a inflar o peito. "Olha aí, moça, está atrapalhando quem realmente quer comprar", disse um homem ranzinza. Mas Fábio não deu a mínima para a fofoca. Ele deu um passo à frente, ignorando o distanciamento social da fila, e parou exatamente ao lado da Eliana. O cheiro de perfume caro dele invadiu o espaço que antes cheirava a poeira e borracha. Ele fixou o olhar no perfil do pequeno Juninho, que estava agarrado à saia da mãe, e sentiu um soco no estômago. O formato da orelha, o jeito de franzir a testa
e aquele brilho teimoso nos olhos eram como olhar para uma foto de si mesmo quando tinha 6 anos. Fábio sentiu a garganta secar. Ele olhou para Eliana quando ela se virou para sair e o choque foi mútuo. Por um segundo, a papelaria lotada desapareceu. Eles foram transportados para uma festa de formatura de 7 anos atrás. Uma noite mágica onde 2 mundos diferentes se tocaram e depois se perderam por causa de um telefone anotado errado e uma viagem de emergência. Eliana reconheceu o homem que foi o seu grande quase amor, mas o medo de ser julgada como oportunista agora, naquelas condições de pobreza, a fez querer fugir ainda mais rápido. Ela baixou a cabeça, tentando esconder a vergonha de estar ali, sem dinheiro nem para um lápis, diante do homem que agora parecia dominar o mundo. Gente, o clima ficou pesado demais agora. Imagina você ser humilhada na frente de todo mundo e, de repente, dar de cara com o homem que mudou a sua vida no passado e nem sabe que o seu filho é a cara dele. É de querer que o chão se abra, não é? Agora eu quero saber a opinião sincera de vocês. Se você estivesse no lugar do Fábio e tivesse todo o dinheiro do mundo, você agiria na hora para salvar a dignidade dessa mãe ou ficaria na sua para não criar confusão? Comenta aí embaixo. A humanidade ainda tem jeito ou cada um deve cuidar da sua vida? Fábio viu a Eliana se afastar, pronta para sair da loja com as mãos vazias e o filho triste. Ele percebeu que a pressa para assinar o seu contrato não valia nada perto da dívida que ele nem sabia que tinha com o destino. Ele olhou para a caixa da papelaria, que já estava chamando o próximo cliente com desdém. Fábio não ia deixar aquela cena terminar em derrota. Ele sacou a carteira de couro e tirou um cartão preto, o tipo de cartão que não tem limite e que abre as portas dos lugares mais exclusivos do mundo. O que ele ia fazer a seguir não era apenas pagar uma conta, era declarar guerra contra a arrogância daquela fila e reivindicar o seu lugar em uma história que ele nem sabia que tinha começado. O som dos passos de Fábio no chão de cerâmica da loja parecia o barulho de um martelo batendo num tribunal. Antes que Eliana cruzasse a porta de saída com as mãos vazias, a voz dele ecoou, firme e sem hesitação. "Espere, moça. Coloque tudo de volta no balcão." Eliana parou, paralisada, sentindo o olhar de todos os curiosos queimando suas costas. A caixa da papelaria, que já estava de má vontade, franziu a testa. Para Fábio, aquela não era mais uma simples compra, era uma questão de honra pessoal, pois ele não suportava ver a própria cópia em miniatura sendo humilhada por falta de dinheiro. Ele caminhou até o caixa, ignorando os burburinhos de quem achava que ele ia dar um sermão. Com um gesto elegante, ele tirou o cartão Black do bolso e o colocou sobre o balcão. "Passe os cadernos, os lápis e tudo o que ela escolheu", disse ele. Depois, virou-se para um funcionário que estava organizando as prateleiras. "E traga aquela mochila de super-herói da vitrine, a mais completa que tiver." A loja inteira ficou em silêncio. Aquela mulher arrogante que tinha bufado na fila agora estava com a boca aberta, sem saber onde enfiar a cara. Sabe aquela hora em que a justiça tarda, mas não falha? O Fábio cansou de ver aquela gente arrogante humilhando uma mãe solo e decidiu dar um basta da forma mais épica possível. Eliana tentou protestar, a voz embargada pela confusão e pela lembrança daquele homem. "Não, senhor, eu não posso aceitar. Eu nem te conheço direito." Ela balbuciou. Mas Fábio nem esperou ela terminar. Ele se ajoelhou no chão sujo da papelaria, ficando exatamente na altura dos olhos do pequeno Juninho. Com uma delicadeza que ninguém esperaria de um empresário tão duro, ele limpou as lágrimas do rosto do menino e deu um sorriso que era o espelho do sorriso da criança. "Pode parar de chorar, campeão. O Papai Noel não esqueceu de nada. O papai chegou. E o papai paga tudo hoje", disse ele, com uma voz que não deixava dúvidas para ninguém que estivesse ouvindo. O silêncio na loja era tão profundo que dava para ouvir o barulho do cartão sendo processado. Eliana sentiu o mundo girar. Ao ouvir as palavras "o papai chegou", uma faísca de memória explodiu na mente dela. Aquele jeito de falar, o perfume de sândalo e a segurança absoluta, não era apenas um estranho bondoso.
Era o Fábio, o homem que ela amou em segredo durante anos e que ela acreditava ter perdido para sempre naquelas voltas que a vida dá. A loja inteira estava em choque. As pessoas que antes criticavam agora estavam comovidas. E a Eliana finalmente percebeu que o destino não a levou para aquela papelaria lotada apenas para comprar cadernos, mas para recuperar a vida que ela achou que tinha acabado. Assim que cruzaram a porta de vidro da papelaria, o barulho da rua parecia distante. Fábio carregava as sacolas pesadas e a mochila de super-herói, enquanto Eliana caminhava ao lado dele com as pernas bambas, sentindo que o chão poderia sumir a qualquer momento. O pequeno Juninho, abraçado ao novo estojo, corria um pouco à frente, radiante, sem entender que a vida dele acabara de mudar de direção. Fábio parou ao lado do seu carro preto blindado e olhou para Eliana. O brilho do sol de janeiro batia no rosto do menino, e naquela luz clara não havia mais espaço para dúvidas. Para Fábio, não era preciso um exame de sangue para confirmar o que o seu próprio reflexo no espelho dizia. Aquele garoto era a sua imagem e semelhança, com o mesmo jeito de sorrir e o mesmo olhar determinado que ele tinha na infância. O clima de salvador da pátria deu lugar a uma seriedade profunda. Fábio colocou as sacolas no porta-malas e se virou para Eliana, que estava pálida. Eliana, eu fiz aquela cena lá dentro para proteger o menino da humilhação daqueles arrogantes. Eu não queria que ele crescesse sentindo vergonha de não ter um pai por perto. Ele começou, a voz saindo carregada de uma emoção que ele tentava controlar. Mas agora, aqui fora, eu preciso da verdade. A gente se conheceu naquela noite. Eu tentei te ligar 1000 vezes para o número que você anotou no guardanapo, mas caía em outra pessoa. Eu achei que você não queria nada comigo. Para garantir que a história fosse esclarecida de vez, Fábio revelou que passou meses procurando por ela, sem saber que o destino tinha deixado um rastro de 6 anos de ausência. Eliana sentiu as lágrimas subirem novamente, mas agora não era de vergonha. Era de um desabafo guardado há muito tempo. O número estava errado porque eu estava nervosa, Fábio. E quando eu descobri que estava grávida e vi na internet quem você era, o dono de construtoras, um homem poderoso, eu travei. Eu era só uma estagiária sem eira nem beira. Eu tive medo de você achar que eu estava tentando dar o golpe da barriga ou que eu queria apenas o seu dinheiro. Ela explicou com a voz trêmula que preferiu enfrentar a fome e a dificuldade sozinha do que ser humilhada em um tribunal por advogados caros, tentando provar que ela era uma interesseira. Ela queria proteger a honra do filho, mesmo que isso custasse a sua própria paz. Dá para acreditar no que o medo é capaz de fazer com a gente, não é? A Eliana passou 6 anos sofrendo, limpando o chão e contando moedas para comprar um lápis, tudo por medo de ser julgada por um homem que, no fundo, também estava procurando por ela. É de partir o coração imaginar quanto tempo eles perderam por causa de um mal-entendido e do preconceito do mundo. Você acha que a Eliana errou em esconder a gravidez para se proteger, ou ela deveria ter batido na porta dele logo de cara? O que você faria se descobrisse que o seu quase amor do passado é o pai do seu filho e você está na miséria? Comenta aí embaixo. Quero ver quem é do time da honra e quem é do time da verdade doa a quem doer. Fábio ouviu cada palavra em silêncio, sentindo o peso de cada dia de luta que Eliana enfrentou sozinha. Ele olhou para o Juninho, que agora brincava com o controle remoto da chave do carro, e sentiu uma raiva imensa do tempo que lhe foi roubado. Ele não sentia raiva de Eliana. Ele sentia raiva do mundo que a fez ter tanto medo dele. Ele deu um passo à frente e segurou as mãos dela, que ainda estavam geladas. Eu perdi 6 anos de aniversários, de primeiros passos e de desenhos na geladeira, Eliana. Mas eu não vou perder nem mais um minuto desta lista de material que a vida me entregou hoje. Ele abriu a porta do carro e fez um convite que não aceitava não como resposta. O passado tinha batido na porta de uma papelaria, mas o futuro deles estava prestes a ser escrito com as canetas mais caras da dignidade. O trajeto da papelaria até a casinha simples onde Eliana morava foi feito em um silêncio carregado de promessas.
Fábio dirigia com uma mão no volante e a outra, às vezes, buscava o olhar de Eliana pelo retrovisor, como se quisesse garantir que ela não desapareceria de novo. Para garantir que a mudança fosse imediata e que Juninho nunca mais sentisse a sombra da necessidade, Fábio não esperou o dia seguinte para agir. Ele ligou para o seu advogado particular ali mesmo, do viva voz do carro, e deu a ordem para iniciar o reconhecimento de paternidade e a transferência de um fundo de estudos vitalício para o menino. A era das moedas contadas e da humilhação no caixa tinha acabado naquele exato momento. Ao chegarem na porta da casa de Eliana, Fábio não apenas entregou as sacolas. Ele desceu, pegou Juninho no colo e olhou para o material escolar que agora preenchia o banco de trás. Juninho, amanhã o papai vai te levar para conhecer a sua escola nova. E pode escolher o caderno que quiser, porque a gente vai escrever uma história nova a partir de agora, disse ele com o menino agarrado ao seu pescoço. Eliana finalmente deixou o peso da culpa e do medo escorrer pelas lágrimas, percebendo que a sua luta solo tinha chegado ao fim não por caridade, mas porque o destino decidiu que era hora de reunir o que a vida separou por engano. Fábio prometeu que não ia apenas dar dinheiro, mas ia dar o que o Juninho mais precisava, a presença de um pai que tem orgulho do filho. A transformação da vida deles foi rápida e digna. Fábio ajudou Eliana a se recolocar no mercado de trabalho, usando sua rede de contatos para que ela tivesse um emprego onde sua inteligência fosse valorizada, sem precisar de bicos de faxina para sobreviver. Para que Juninho entendesse que o papai chegou era para sempre. Fábio fez questão de estar presente em cada reunião de pais e em cada compra de uniforme, transformando a rotina escolar, que antes era um pesadelo financeiro, em um momento de união familiar. A mochila de super-herói não era mais apenas um objeto de luxo. Era o símbolo de um menino que descobriu que o seu maior herói não estava nos desenhos, mas segurando a sua mão no caminho da escola. A história da Eliana e do Fábio prova que o mundo não gira. Ele capota para colocar a gente no lugar certo, na hora certa. Quem diria que um cartão recusado e uma fila de gente arrogante seriam o palco para um milagre desses? Você também acredita que nada acontece por acaso e que a vida sempre encontra um jeito de recompensar quem é honesto e luta pelos filhos? Se você ficou com o coração quentinho com esse final feliz, onde a humilhação virou honra e a solidão virou família, deixa o seu comentário final celebrando o amor do Juninho e a vitória da Eliana. A cena final mostra os três caminhando em direção ao portão da escola no primeiro dia de aula. Juninho está com a mochila nova, orgulhoso, andando entre o pai e a mãe. Eliana olha para Fábio e vê que o brilho no olhar dele é o mesmo daquela noite de 7 anos atrás, mas agora com a maturidade de quem sabe o valor de uma família. Fábio entende que a maior obra que ele já construiu não foi nenhum prédio de luxo, mas o alicerce de amor que ele começou a levantar naquela tarde na papelaria. Eles saíram juntos, provando que a educação de um filho começa com cadernos e lápis, mas só se completa com o carinho e a presença de quem ama de verdade. No jogo da vida, a Eliana jogou a moeda da honra e acabou ganhando o prêmio mais valioso de todos. A felicidade de ver o seu filho crescer com tudo o que ele merece e um amor que nunca mais vai se perder no meio da multidão.